Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração. E gosto de repetir, felizes estamos porque temos este local onde nos renovamos e ao mesmo tempo lembramos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então assim eu convido a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente, começando assim, aquele desprendimento ideal para ouvirmos hoje, na palavra da nossa querida irmã Marta, o tema, o assunto: bem-aventurados os pobres de espírito. Mais uma vez, vamos nos envolver, vamos absorver ao máximo a palestra para ajudar na nossa renovação e que lá fora, ao sairmos desta casa, possamos lembrar da mensagem que ouvimos, que ouviremos hoje. Obrigada, muito obrigada, que assim seja. Boa tarde, que a paz do nosso Mestre possa estar presente conosco nesta sala, nesse trabalho, nessa atividade, mas principalmente nos nossos corações. E nós vamos então falar um pouco sobre uma das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe quando fez o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta citação está em Mateus, capítulo 5, versículo 3, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Quando Jesus nos fala em pobres de espírito, o que ele nos quer dizer? Ele vem nos falar sobre a humildade. Por isso é importante nós compreendermos o que significa a humildade, porque ele deixou claro, o reino dos céus é dos que são humildes. Mas e o que é então a humildade? É uma palavra tão comum, tão simples, talvez nós estejamos ouvindo ou falando ela muito e praticamente todos os dias, mas será que nós sabemos o real significado da palavra humildade? Eu vou começar citando o que a humildade não é. Ela não é submissão. Sermos submissos a algo ou a alguém, não devemos, mas isso não significa ser humilde. Nos colocarmos abaixo de outras pessoas ou nos sentirmos menores do que outras pessoas, também não devemos. Mas não significa humildade. Ter poucas posses, poucas condições materiais, também não significa humildade. Mas então o que é essa tal de humildade que Jesus nos trouxe? E então eu achei interessante porque eu busquei o significado no dicionário. E o dicionário nos trouxe um significado muito profundo, que é o seguinte: é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É a modéstia, é a simplicidade. Muito bom. Mas e o que é ser simples então? Vamos abrir um pouco esse conceito. O que significa ser simples? Significa, de novo, termos poucas condições materiais? Não. Nós temos casos, e tem um caso inclusive que está
nos escritos bíblicos e está no nosso evangelho também, que é daquela senhora, uma dama da sociedade, com muitos recursos materiais, mas que durante o dia ela vestia uma roupa simples e ia fazer a visita aos pobres, ia fazer a sua caridade. E não era só a caridade material, ela fazia também a caridade moral e espiritual. Talvez vocês lembrem dessa passagem, quando em uma família específica ela foi fazer a visita porque a mãe estava em casa com as crianças, mas essa mãe não tinha como prover os recursos e o pai também não, porque ele estava hospitalizado. Então essa senhora visita a mãe, leva tudo o que ela precisa e depois ela visita o pai e leva consolo, dizendo que ele pode se recuperar tranquilo, que ela está auxiliando no conforto da sua família. Uma pessoa de muitas posses. E por outro lado, nós temos pessoas que não têm posses, que não têm condições materiais, mas que dentro de si carregam uma arrogância, carregam uma indelicadeza, uma brutalidade muitas vezes. Então isso é exatamente o oposto da simplicidade. Às vezes nós podemos nos confundir quando falamos em humildade e simplicidade e associamos aos poucos recursos materiais. Porque Jesus não tinha recursos materiais. Jesus, quando esteve aqui conosco, ele estava muito simples de vestimenta, inclusive. Essa senhora, quando fazia caridade, colocava uma roupa simples. Mas por quê? Não é porque a roupa simples representa a simplicidade e a humildade. É porque ela considerava as pessoas que ela visitava e não queria que eles se sentissem constrangidos. Então, às vezes, nós confundimos. E Jesus nos trouxe a humildade e a simplicidade de uma forma muito maior, uma forma que não tem nada a ver com recursos materiais. Tem a ver com toda a grandeza e com toda a simplicidade de coração. Então essa é a simplicidade que está lá no conceito de humildade. E a consciência das próprias limitações. O que será que é a consciência das próprias limitações? É nos conhecer. É poder olharmos para dentro de nós, identificar tudo o que nós temos de bom, mas também identificar o que nós temos de negativo. Eu diria principalmente, porque ainda somos imperfeitos. E se nós identificarmos as nossas imperfeições, nós poderemos nos trabalhar. E isso facilita a nossa evolução moral e nossa evolução espiritual. Porque quando falamos em evolução, também às vezes confundimos, né? Eu estou fazendo cursos, eu vou mudar lá o meu cargo, meu salário vai aumentar. Isso é uma evolução necessária, mas a principal é a nossa evolução espiritual e a nossa evolução moral. Para que nós possamos nos conhecer melhor, eu vou citar uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 919, que está intitulada como Conhece-te a ti mesmo. Quem nos fala, quem nos descreve essa questão é Santo Agostinho. E lá ele explica detalhadamente como é que nós podemos diariamente olhar para o nosso íntimo e nos conhecer a cada dia mais. Então, se vocês puderem, essa questão é linda, porque nós lemos no outro dia, quando nós lemos de novo, nós aprendemos uma outra coisa e a cada leitura que nós vamos fazer, nós temos mais um aprendizado. Hoje eu vou encher vocês de bibliografias, tá? Gostaria de citar esse livro, O Código do Monte. Ele é um livro do Sérgio Luiz Lopes, que fala sobre as virtudes do Sermão da Montanha. Então ele traz aqui essas virtudes que Jesus falou, essas bem-aventuranças que Jesus trouxe lá quando ele fez o Sermão da Montanha, só que ele é um livro muito leve,
Ele é um livro de fácil leitura e fácil compreensão. E ele traz também para a nossa realidade todas essas bem-aventuranças. E a primeira das bem-aventuranças que ele cita é justamente essa: bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque a primeira característica, a primeira virtude que nós precisamos nos trabalhar é a humildade. Se nós nos trabalharmos desta forma, iniciando pela humildade, nós estaremos aptos a dar os próximos passos. E aí podemos fazer um comparativo com a nossa realidade. Convido todos vocês a imaginarem na sua frente uma montanha. Uma montanha alta, uma montanha que tem empecilhos, que a gente olha e diz assim: nossa, vou ter que subir essa montanha, vai ser difícil. Será que eu consigo? Sim, conseguimos. Conseguimos e precisamos subir essa montanha. Mas nós precisamos estar preparados para subir a montanha. Nós precisamos nos conhecer para subir essa montanha. E como é que eu vou me conhecer? Eu estou falando de uma montanha de verdade. Imaginemos que nós precisamos subir uma montanha. Então, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, penso eu, que um check-up médico. Porque daqui a pouco eu vou começar essa subida íngreme, difícil, eu vou ter empecilhos no meio do caminho e eu não vou aguentar. Então, vou fazer lá o meu check-upzinho médico. E aí eu descubro que eu tenho um problema cardíaco. Tá, e agora? Será que eu subo essa montanha ou não? Eu preciso subir a montanha. Só que se eu descobrir que eu tenho um problema cardíaco, eu vou ser medicada. Significa que eu olhei para dentro de mim, eu identifiquei uma dificuldade, uma questão negativa, vamos dizer assim, para que eu possa seguir esse trajeto. E eu vou fazer o quê? Tratar. Se eu estiver tratada, medicada, eu poderei subir a montanha. Se eu tenho dor no joelho, faço a consulta médica, daí ele faz lá o que for preciso, né? Uma cirurgia, uma prótese, uma fisioterapia, e eu fico preparada para subir a montanha. Então nós precisamos nos conhecer. Esse é o ponto principal. E a humildade, ela está na base da montanha. A partir do momento que nós nos conhecermos, nos trabalharmos nessa questão da simplicidade e da humildade, nós estaremos aptos a dar o próximo passo. E qual vai ser o nosso objetivo ao atingirmos o topo dessa montanha? Nós teremos a visão do todo, teremos a visão de toda a natureza, estaremos leves, estaremos felizes, com aquela verdadeira felicidade, porque atingimos o nosso objetivo. Os orgulhosos, eles estão na base da montanha e eles não estão dispostos a subir, não têm disponibilidade nenhuma. Aliás, eles estão muito ocupados. Eles nem conseguem visualizar que existe o topo da montanha. Por quê? Porque os orgulhosos, os que são muito vaidosos, são pessoas que estão muito ocupadas com a vida alheia. E enquanto eu me preocupo com a vida alheia, eu não tenho tempo de me preocupar com o meu íntimo. Então, por isso, os orgulhosos vão ficar um pouquinho mais aqui na base. Mas um dia eles entenderão. E aí fica um questionamento. Será que nós também, às vezes, não somos um pouco orgulhosos? Vaidosos? Enfim, temos que olhar para dentro de nós mesmos. Temos que identificar as nossas fraquezas e temos que trabalhar para melhorar. A humildade também não precisa de microfone. Ela não precisa ser anunciada. Muito pelo contrário, o Sérgio Lopes nos traz claramente, a partir do momento que eu disser, nossa, eu sou uma pessoa humilde. Ponto. Significa que eu não tenho humildade nenhuma. Então a humildade e a simplicidade, elas não devem ser mostradas, faladas, ostentadas. É o nosso íntimo, é a nossa melhora interior, é sabermos, aprendermos, estudarmos, nos melhorar e agir. É assim que funciona a humildade.
o estudo faz parte. Por que o estudo faz parte? Imaginem assim, eu posso estudar e no meu estudo não aplicar o que eu estou aprendendo. O ideal é aplicar, mas posso não aplicar. Mas se eu só trabalhar com a prática eu tenho que trabalhar sim com a prática da caridade, da humildade, da simplicidade. Mas eu preciso ter uma base, eu preciso ter o estudo. Porque o estudo é quem vai me manter no caminho. Às vezes eu posso pensar que estou fazendo tudo da maneira correta, sem a base do estudo. E quando eu falo estudo, eu falo a prece, eu falo o contato com a espiritualidade, a leitura do evangelho, o estudo mesmo, de pegar um livro, de ler, de estudar o livro. Se nós não tivermos essa base, nós podemos nos perder no meio do caminho e nem nos darmos conta. Porque quando nós começamos a nos perder, às vezes nós inclusive vamos atrair obsessores. E aí eles nos dirão o quê? Vai que tá certo, vai que é assim. E nós vamos porque é assim. E na verdade são eles que estão nos induzindo. Então por isso a base ela é importante, o estudo é necessário. E finalizo com uma frase também deste livro, que diz assim: o sentimento maior, que é o amor, não prescinde da humildade. Sem ela não se chega ao amor. Então significa que o amor é o maior sentimento, mas ele não vem antes da humildade. É a partir do momento que nós somos humildes e simples de coração que entenderemos o que é o verdadeiro amor. Seria essa a reflexão de hoje. Eu vou então convidar os médiuns para o passe final. Nós vamos encerrar com a prece. Eu convido a todos para se conectarem com o plano superior. E vamos em primeiro lugar agradecer. Agradecer a esse Pai que é todo poderoso, que é soberanamente justo e bom. Esse Pai que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, reencarnados, passando por essa experiência, por esse aprendizado, nos possibilitando evoluir. Agradecemos pela vida. Agradecemos por tudo que temos e tudo que somos. Que possamos agora imaginar os nossos familiares que aqui não puderam estar. Que o nosso pensamento leve até eles esses fluidos que estão aqui espalhados nessa sala, que eles possam receber todo o amor e todo o carinho. E que nós possamos ser o veículo que leva esses fluidos, que leva o amor, a harmonia e a paz. E que o nosso Pai permaneça conosco, que voltemos aos nossos lares melhor do que aqui chegamos. E que assim seja.